Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Para quem está chegando a primeira vez, nós temos palestras e passes todos os dias, de segunda, terça e quinta às 20 horas, quarta às 14, sábado às 15 e domingo às 10 horas, com evangelização infantil. Nós temos também um trabalho voltado à dependência química toda sexta-feira, às 20 horas. Então, quem tiver com a problemática da dependência e quiser trazer o familiar ou a pessoa que está com dependência, nós estamos aqui todas as sextas-feiras. Tem palestra, tem passe e tem o tratamento. E as cestas básicas, nós queremos agradecer a ajuda que nós estamos recebendo. Nós estamos com todo o nossos mantimentos já quase fechados, só precisamos de arroz, açúcar e óleo. Então, é só que vai faltar nessa semana, que a gente vai fazer agora na sexta-feira, entrega no sábado. E o trabalho de rua, que é feito todo sábado, às 17 horas. Quem quiser participar, é só chegar e conversar com o Daniel. E o nosso curso de doutrina, o primeiro ano, a gente já começou, mas até o dia 19 de março, quem quiser se inscrever, pode vir na quarta-feira, às 8 horas, que o nosso expositor de aula, o Caetano, vai estar aí e vai recebê-los com muito carinho. Então, é isso, queridos. Nós vamos agora fechar os nossos olhos por alguns instantes e vamos agradecer ao Pai pela oportunidade deste dia, de podermos ter acordado mais um dia nesse lindo planeta. Agradecer, Pai, pela família, pelo trabalho, pelos amigos. Agradecer pela vida, enfim. Que as tuas bênçãos de amor estejam no coração de todos, nos abençoando nesse instante, e que possamos aprender um pouquinho mais. E aprendendo, Senhor, que nós possamos fazer um caminho mais suave, mais tranquilo, com mais entendimento. Nós agradecemos a Jesus e a todos os amigos que aqui se encontram, companheiros amorosos que nos recebem com muito carinho, nos dão as boas-vindas, nos envolvem e nos ajudam no tratamento desde que aqui nós adentramos. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos. Sejam conosco mais uma vez nessa noite. Que assim seja. Nós vamos receber o Christian, vai falar para nós sobre o homem e o tempo. Bem-vindo, querido, seja feliz. Aí você vai falar bem pertinho aqui, porque nós estamos com o microfone agora. Tá ótimo. Boa noite a todos. Que alegria, né? Mais uma vez estarmos aqui reunidos, buscando esse nosso alimento da alma, essa motivação para as nossas vidas, nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo. E hoje confesso que o tema da palestra foi uma prova viva de vivência aqui, porque lidar com o tempo, acredito que para a maioria de todos nós aqui é uma tarefa complicada, árdua. Acabei de enfrentar um engarrafamento enorme, quase que não chego no horário. Então, foi um verdadeiro teste e importante para nós começarmos a compreender, a vivenciar esse tema tão oportuno para nós nos dias de hoje. E eu peço a Deus, a Jesus, essa espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos ampara, que possa trazer hoje uma mensagem que nos envolva, que realmente toque profundamente os nossos corações e nos auxilie na compreensão desse tema tão oportuno, de como nós podemos lidar de uma forma mais consciente, mais equilibrada com essa questão do tempo em nossas vidas. E quando nós pensamos no tempo, é natural, hoje na vida moderna, nós chegarmos a uma conclusão, não sei se só comigo, mas que parece que o tempo está faltando, né? Está faltando tempo nas nossas vidas, não está? O que vocês acham? Sem dúvida, né? Parece que as coisas estão acontecendo numa velocidade em nossa vida. Não sei se estamos nós assumindo muitos compromissos, muitas tarefas, ou se de fato o nosso dia está menor, porque essa questão do tempo é uma questão interessante para nós refletirmos, porque é uma questão muito humana, muito nossa. Nós, de alguma forma, em determinado momento, criamos esse fator tempo para que nós pudéssemos controlar a nossa vida, conseguíssemos, de alguma forma,
nos disciplinar a determinadas condutas, um horário, datas, horas, e é algo que não é muito novo, vem de muito tempo. E nós temos muitos reflexos, inclusive no aspecto religioso. Se nós olharmos um pouco hoje e pensarmos que estamos no ano 2015, depois de Cristo, Cristo também teve uma importância muito grande para esse divisor de tempo, para nós. Então, o tempo, sem dúvida, é algo que nós podemos encarar como muito nosso, da nossa humanidade, da nossa realidade. E tanto isso é verdade que, comumente, a espiritualidade nos traz informações, talvez até fruto um pouco de nossa curiosidade em comunicações dos nossos irmãos desencarnados, onde queremos comparar tempo. Quantos anos você já desencarnou? Há quanto tempo você está aí? Mas faz quanto tempo? E são perguntas que muitas vezes até por um descuido ou nosso, difícil de resposta, porque esse fator tempo ele existe para nós. Mas para o espírito, enquanto ser imortal que vive numa dimensão diferenciada, esse tempo não é exatamente correspondente com o nosso. Então é difícil de encontrar respostas muito certas nesse sentido. É claro que alguns têm uma compreensão, têm uma consciência, têm uma noção de amplitude, de comparação, que às vezes conseguem nos trazer algumas informações dentro daquilo que nós conseguimos compreender. Mas é interessante, até para nós refletirmos, porque o Espiritismo nos traz um novo referencial de vida. Assim como Jesus, quando veio quebrar alguns paradigmas, quando chegou no momento em que a humanidade já estava mais preparada para receber essa mensagem, a mensagem do amor, mensagem essa que há quanto tempo nós estamos tentando compreender e pouco a pouco tentar vivenciar, porque ainda hoje nos parece um pouco abstrato, um pouco difícil nós olharmos para aqueles nossos companheiros do dia a dia com um olhar de amor, de compreensão, de buscarmos aquele sentimento que realmente nos liga em humanidade, que nos liga dentro de uma realidade que estamos todos nós em aprendizado, buscando, através desse auxílio mútuo, pouco a pouco, alcançarmos a nossa evolução, nosso verdadeiro objetivo aqui, esse nosso aprimoramento moral. E é interessante nós começarmos a observar, encarar a nossa realidade dentro desses referenciais que estão sendo trazidos para nós. E esse primeiro de Jesus foi um marco muito significativo, reforçando para nós essa ideia do Deus único, reforçando a ideia do Deus de amor, de misericórdia, de bondade, reforçando a ideia do amor e nos trazendo aquilo que se denominou hoje um roteiro de felicidade para nós, através do Evangelho. Nós sabemos que Jesus nada escreveu, mas através daqueles que conviveram com ele, dos apóstolos, nós tivemos e temos hoje a oportunidade de estudar e entender um pouco melhor tudo aquilo que ele quis nos trazer e nos traduzir das leis divinas. São as leis morais, uma verdadeira recomendação de Jesus para que nós pudéssemos encontrar a felicidade, encontrarmos a paz, o equilíbrio. Quem aqui nunca ouviu falar das bem-aventuranças que Jesus, no Sermão do Monte, teve a oportunidade de nos trazer essa mensagem belíssima que muitos até hoje consideram de tamanho valor, que se muita coisa se perdesse, restasse apenas isso, ainda assim, na visão de alguns, estaríamos salvos. Porque, sem dúvida, é o retrato do amor. É o retrato daquilo que nós estamos buscando já há tanto tempo. E é um verdadeiro convite à ação, acima de tudo. Por que um convite à ação? Porque muitas vezes nós buscamos a casa espírita, nós buscamos a igreja, nós assistimos às palestras, ouvimos as mensagens, mas nos esquecemos que esse é só o começo, esse é só o instrumento, aquele reforço necessário para nós
nos fortalecermos, compreendermos aquilo que temos que fazer e colocarmos em prática, sem dúvida. Lembramos aquela passagem de Jesus, Senhor, Senhor, né? Da oração, daqueles que buscam através do passe resolver todos os seus problemas, mas não. Sem dúvida, todas as resoluções, tudo aquilo que nós precisamos alcançar nessa nossa existência passa por essa nossa conscientização da nossa realidade, da nossa vida, em prol de buscarmos um caminho mais seguro, um caminho dentro dessa rota que Jesus nos traz, que é o seu Evangelho, trazido pelos evangelistas, trazido também pelo Espiritismo, dentro de uma linguagem mais apropriada para nós e dentro de uma compreensão que hoje nós já temos condição de perceber como Consolador prometido por Jesus. Porque Ele nos falou que em determinado momento nos traria esse Consolador para tirar aquelas nossas dúvidas, para nos trazer uma convicção maior dessa nossa realidade espiritual e nos fazer compreender, acima de tudo, e algo que muitas vezes nós nos esquecemos, é importante falar, que nós somos seres espirituais que estamos em experiência na matéria, e não seres materiais e que temos uma experiência espiritual. E quando nós partimos desse novo referencial de vida, nós vamos começar a encarar a nossa vida de forma diferente. E o fator tempo vai fazer toda a diferença. Nossa vida, sem dúvida, hoje passa por diversas transformações. Estamos vivendo uma fase que se denominou fase de transição. Algumas crises, algumas situações têm ocorrido para nos despertar, para que a nossa realidade possa cada vez mais se fazer presente, principalmente naquilo que nós estamos buscando. E dentro da lei do progresso, que é uma das leis divinas, não só nós, mas o nosso planeta também está passando por verdadeiras transformações, e isso é notório. Vemos tantas catástrofes, tantas situações, tantas mudanças climáticas, tantas inversões de realidades, de climas, de situações, e numa velocidade que a gente está começando a perceber de forma mais efetiva. Porque se nós formos parar para pensar, isso já acontece há muito tempo. Mas, como nossa consciência, nossa compreensão, ela é um pouco mais limitada a um fator tempo, que é o da nossa existência carnal, 10, 20, 30, 40, 50, 60, então muitas vezes nós não paramos e não conseguimos identificar tudo aquilo que está ocorrendo à nossa volta. Então são pequenos detalhes que a história vem nos retratando, mas quando nós olhamos para trás e vemos as grandes transformações, muitas vezes nós vamos chegar à conclusão que o mundo que nós vivemos hoje está muito diferente do mundo de 100 anos atrás. Se formos pensar em 200, 300, tudo isso dentro de um fator tempo. E quando nós pensamos dentro dessa realidade espiritual, e aí vem o convite da mensagem de hoje, para que sejamos senhores do nosso tempo, é justamente para compreender que essa faixa, essa fase de vida que nós estamos vivenciando aqui, é uma fase de aprendizado. É uma oportunidade que Deus, de infinito amor, bondade, nos concede para que nós venhamos aqui nesse planeta, que nos acolhe com muito amor, com muito carinho, para através dessa vivência entre nós, esses relacionamentos, nós alcancemos aquele aprendizado que cada um de nós necessita, em busca do nosso progresso. Então todos nós temos um objetivo em comum, que é progredirmos, que é nos melhorar. E essa nossa realidade, ela fica cada vez mais presente em nossas vidas quando nós começamos a conceber o tempo desta forma e compreender as oportunidades, as inúmeras oportunidades que nós temos diariamente de tentarmos, ainda que dentro dessa nossa compreensão parece faltar tempo, darmos um melhor direcionamento a ele. Se nós formos pensar primeiro em alguns fatos, alguns dados que hoje já nós temos condição de saber, que Jesus, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, começou a nos receber neste planeta, e que desde então ele vem, conforme nos fala o livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico, de autoria espiritual do Emmanuel, então traz dados
aproximados, mas que nos conseguem trazer uma real dimensão do tempo que nós já estamos, que o nosso planeta já está em formação e que ele já aceitou nos receber, para que nós pudéssemos começar a nossa evolução, ainda como princípios inteligentes que fomos desenvolvendo, adquirindo aquele instinto, passando pelos diversos reinos até chegarmos a essa condição hominal, consciente da nossa realidade, de sermos seres pensantes em busca desse progresso. E desde aquela época ele já era espírito puro. Nós vamos entender o que com isso? Que o tempo para nós, essa faixa de tempo que nós vivemos aqui, na eternidade, daquilo que é a nossa realidade espiritual, que não pode ser mensurada por aquilo que nós concebemos como tempo, até para nós quebrarmos um pouco esse paradigma, pode não passar de 1 minuto, talvez 1 hora, talvez 1 semana, 100 anos, uma encarnação duradoura de 100 anos, que para a nossa concepção seria algo muito longo, talvez na nossa condição de espíritos, que é a nossa essência, a nossa realidade, pode não passar de 1 hora, 1 minuto. Isso tem lá no Livro dos Espíritos. Mensagens que foram trazidas para nós, para nos darmos uma ideia mais precisa daquilo que nós estamos fazendo aqui. E começarmos a conceber um pouco mais a magnitude de Deus, dessa espiritualidade, de nós começarmos a compreender um pouco mais a importância de nós nos colocarmos numa condição de humildade e de que realmente nós estamos submetidos a essas leis, a esse auxílio incessante da espiritualidade que já muito passou por aquilo que nós estamos passando hoje. E nós vencermos o nosso orgulho de nos acharmos muitas vezes donos da situação, donos da realidade, donos daquilo que nós estamos vivenciando. Vamos pensar quantos planetas, quantas estrelas, de quantas vezes, quantas centésimas, milésimas vezes maiores que o planeta Terra existem perto de nós, só na nossa galáxia, fora as outras galáxias, em todo o universo. E nós muitas vezes nos colocamos numa situação de onipotência, que só existisse vida aqui. Nós vamos começar a entender, a compreender que esse fator tempo na nossa realidade é um fator importante. Não que nós tenhamos que pensar, poxa, mas se vale apenas 1 hora, 1 semana, tudo bem, eu desprezo essa 1 semana, eu vou ter quantas outras? Sou um ser imortal, se assim podemos dizer. Como os Espíritos nos falam, tivemos um determinado começo ali, simples e ignorantes, fomos submetidos a essa realidade em busca do progresso, sempre com amparo divino, amparo da espiritualidade maior. Mas o que a espiritualidade vem nos informar é que o quanto antes nós buscarmos compreender essa nossa realidade, nos conscientizarmos e colocarmos em prática esse roteiro da felicidade que Jesus trouxe para nós, que é o seu evangelho de luz, seu evangelho de amor, seus ensinamentos morais, o quanto antes nós vamos nos libertando dessa realidade material que nós vivemos hoje. Porque, sem dúvida, parece que o mundo nos consome. Parece que nós estamos envolvidos numa densidade, numa realidade pesada, como se andássemos embaixo do fundo do mar. Alguém tem essa sensação? Como se tivesse assim um desgaste enorme até para se movimentar? Como se tivesse uma carga em cima de nós tão pesada que nós não conseguimos muitas vezes alcançar ou concretizar aquilo que nós estamos buscando. E muita coisa disso é fruto das nossas escolhas. Porque o livre-arbítrio é um grande presente que Deus nos concedeu. Ele nos permite hoje, na condição de seres pensantes, de escolhermos a nossa realidade. De escolhermos desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, os nossos atos. Escolhermos os nossos pensamentos. De buscarmos pouco a pouco, escolhermos coisas melhores para a nossa vida. Podemos escolher acordar de bom humor, alegres, felizes, já agradecendo a Deus
assim como a natureza o faz, que as flores abrocham, os passarinhos começam a cantar, aquele sol maravilhoso. Então, se nós pensarmos nisso, que seres que teoricamente seriam inferiores a nós, os passarinhos cantando, as flores abrochando, todo mundo contemplando essa maravilha que é o nosso mundo e Deus, e nós, seres inteligentes, superiores, acordamos mal-humorados? E aí começa a nossa vida, o nosso dia. E aí nós vamos nos preparar com uma oração, pedindo a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade que o tempo todo está nos auxiliando para nos sintonizarmos com esses pensamentos que vão nos permitir sair dessa influenciação, desse sentimento de aprisionamento, de peso, que vão nos ligar com o maior, com o mais alto, com aquilo que é a nossa essência, que é espiritual, para buscar um caminho diferente. Com certeza esse dia vai ser um dia muito mais produtivo, um dia que nós vamos conseguir fazer boas relações, ter boas atitudes, bons pensamentos, bons sentimentos. Nós vamos escolher uma condução, a forma como nós vamos, os atos de gentileza, um bom dia, um obrigado, um por favor, um passar bem. Coisas que estamos esquecendo no nosso dia a dia. Vamos buscar um tempo maior para nossa família, porque não sei se parece impressão, mas essa evolução tecnológica cada vez mais tem trazido quase que uma deterioração das relações humanas. Hoje nós não conseguimos mais conversar. Hoje quem recebe um parabéns, uma ligação de parabéns, olha, está no lucro, a pessoa realmente gosta de você. Porque o parabéns é pelo Facebook, é pelo WhatsApp, é e-mail, é o que for. Porque realmente se a pessoa conseguiu pegar um pouquinho do seu tempo e te ligar, olha, realmente parabéns. Você merece esse cumprimento, né? Mas assim, é pra gente parar para pensar realmente. É que ele consegue sentar, fazer uma refeição que seja, das 3, 4 que nós fazemos diariamente em família, e conversar, não pelo WhatsApp, mas conversar realmente, olhar olho no olho, dar atenção. Vamos pensar tudo aquilo que nós estamos perdendo. É claro que a tecnologia ela vem em nosso favor, ela é um instrumento. Só que o uso que nós fazemos dessa tecnologia é que vai ditar o nosso dia a dia. Nós temos que ser os nossos senhores do tempo. E é esse o convite do texto de hoje. Em administrar melhor esse tempo, em buscar realmente aproveitar as oportunidades que nós temos. Se soubéssemos a importância que tem de nós, cada dia mais, termos um agir consciente, um exercitar realmente dessa nossa realidade, nessa busca do nosso aprimoramento, da importância que isso tem, das pequenas conquistas diárias. Porque nós sabemos que a natureza não dá saltos. E a espiritualidade vem nos falar. Nós sabemos que a evolução ela é progressiva. É um pouco, dia a dia. A imperfeição ainda é da nossa natureza humana. Todos nós somos imperfeitos e por isso estamos aqui em condição muito parecida. Aqueles que têm um pouco mais de compreensão estão procurando ajudar aqueles que estão com um pouco menos e vice-versa. Mas estamos, e quase sempre, aprendendo muito, muitas vezes com aqueles que achamos que nós estamos ensinando alguma coisa. Quantos de nós já não se deparou numa situação de encontrar um irmão em necessidade na rua, uma situação e nós tirarmos aquele aprendizado, a pessoa te falar uma palavra de otimismo, ou te dar um sorriso, aquele sorriso que muitas vezes nós, que temos a compreensão, que temos consciência e talvez uma vida um pouco mais tranquila, não temos esse sorriso leve no rosto. Quantas vezes encontramos em famílias mais humildes esse sentimento verdadeiro de família, de união, de alegria, de cumplicidade, de comprometimento. São questões que vêm realmente para a nossa reflexão. O que eu estou fazendo do meu tempo? Porque o tempo foi o homem que criou, fomos nós. Então nós criamos para quê? Para não chegar atrasado no trabalho? Para conseguir ter um tempinho ali de assistir a novela ou ir no Facebook? Então, como nós estamos preenchendo esse nosso tempo? Já que nós criamos, já que nós delimitamos ali que nós temos 24 horas por dia,
podem ter certeza, o tempo não está passando mais rápido, mas ele está passando por nós, sem que nós tenhamos consciência dele. E essa questão, ela não é nova. Aqui a mensagem de hoje, ela vem nos trazer que há muito tempo ela já é discutida, inclusive o Emmanuel, numa das orientações que ele trouxe para o Chico, e Chico traduziu para nós, fala isso, que não é o tempo que passa por nós, mas nós passamos pelo tempo. Porque quando nós olhamos por uma situação de algo passando por nós, parece que nós estamos ali, parados, ou nos movendo muito lentamente, como se estivesse parado no trânsito e um carro passa. Então, é uma sensação diferente. O tempo não é isso. O tempo é ação. Somos nós que estamos, naquele exato momento, vivenciando, exercendo, exercitando, e a todo momento. Principalmente através do nosso pensamento, que é realmente, se a gente pode denominar, o nosso carro-chefe aqui, a nossa consciência, nosso veículo de comunicação, de manifestação. E é algo que nós temos que estar muito atentos, porque toda conduta, ela nasce antes do nosso pensamento. Nós já paramos para pensar no que estamos pensando? Parece até estranho, né? Pensar no que estamos pensando. Porque o pensamento, ele é automático. Nós não paramos de pensar nunca. Nem quando dormimos, porque já temos hoje uma consciência que o dormir, ele é uma libertação para o espírito, ainda que temporária, passageira. Estamos de forma consciente também agindo num outro plano. É como se fosse uma pequena morte todos os dias. Então não temos que ter medo da morte. É apenas uma passagem, é uma experiência, é uma nova fase de vida. Mas esses pensamentos são aqueles que nos sintonizam no nosso dia a dia, que vão realmente fazer toda a diferença, que vão mudar a nossa realidade. E vamos pensar que nós somos os donos desse nosso pensamento. Se estamos pensando coisas boas, naturalmente nós vamos sentir coisas boas e nós vamos agir de forma boa. É uma consequência natural. Talvez a gente ainda oscile um pouco, o começo é sempre muito difícil, porque nós vamos começar a todo momento, nossa, mas por que eu estou pensando nisso? Mas de novo, mas já é um ponto muito positivo, quando nós conseguimos já identificar que estamos pensando algo negativo, que já estamos de alguma forma trabalhando isso dentro de nós, já é com certeza o primeiro passo. É um caminho muito importante nessa nossa conscientização da nossa realidade, da nossa identidade, daquilo que nós somos, aqueles caracteres, aquelas situações que configuram a nossa personalidade, o nosso ser, aquilo que nós somos. Então, quando nós começamos a pensar, a identificar esses pensamentos, a forma como nós estamos sentindo e também agindo, por que não? Nós vamos começar a perceber melhor essa nossa realidade. E nós vamos começar, com certeza, a aproveitar melhor o nosso tempo. Nós vamos começar a olhar um pouco mais para o lado, encontrar aqueles nossos irmãos em necessidade. Nós vamos aproveitar o tempo. Se estamos no trabalho, vamos pensar no trabalho, executar aquele trabalho de forma digna, porque o trabalho também é uma lei de Deus. Nós estamos aqui juntos para colaborar ativamente também pelo progresso, um do outro, da humanidade, do planeta. Se estamos em família, vamos vivenciar esses momentos em família de forma inteira, olho no olho, prestando atenção, procurando realmente fazer parte daquele momento. Se estamos numa tarefa espiritual da mesma forma, onde estivermos, nas atividades que formos fazer, porque não é incomum, se nós observarmos a nossa realidade, quando estamos no trabalho, estamos pensando na nossa casa, na nossa família, ou o que eu vou fazer depois, ou o que será que estão falando de mim no Facebook. A gente nunca está inteiro nas relações. A nossa cabeça, a nossa mente, a forma como nós estamos nos ligando, nos sintonizando, a realidade à nossa volta, está fazendo toda a diferença e está fazendo com que a gente muitas vezes não pare para pensar na nossa vida e naquilo que nós estamos fazendo de forma automática, sem sermos os donos do nosso tempo. Nós entramos naquele ciclo automático
A imprensa nos passa uma mensagem ali que eu preciso consumir, que eu preciso ter determinado padrão de vida, determinada realidade, que eu preciso comprar aquele vestido, que eu preciso ter aquele carro, que eu preciso ter aquele corte de cabelo. E a gente se fixa naquela realidade e vai buscar aquilo. Esquece que nós somos muito mais que isso. Nossa realidade é muito maior, a nossa essência é aquilo que nós estamos buscando aqui, é o reencontro com o nosso ser, com a nossa realidade, com aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida. Um carro novo hoje, puxa, legal, bacana, é uma realização, sem dúvida, não vamos desmerecer. Mas é algo passageiro aqui da nossa vida, é um instrumento, aquilo que a gente tem que utilizar em nosso favor, não sermos escravos daquilo. Como se aquilo fosse o nosso objetivo fim, ou o nosso trabalho material. Quantos de nós não consomem o seu tempo com trabalho material, como se só existisse aquilo na vida, o progresso, e quando chegam lá vão olhar para trás, nossa, eu só trabalhei na minha vida. Não vi meus filhos crescerem, quase não tive momentos de lazer, ou seja, não teve equilíbrio na vida, não conseguiu realmente construir uma vida, uma relação saudável. E por isso não encontrou a paz. Por isso não encontrou uma relação mais saudável, mais equilibrada, em harmonia com as leis divinas. Porque somos seres espirituais achando que somos seres materiais, buscando aquilo que na verdade atende uma necessidade passageira. Que quando nós sairmos daqui, muito pouco nos ajudará, muito pouco refletirá na nossa realidade, na nossa vida. Agora olha a diferença de nós fazermos uma boa ação. Paulo de Tarso nos falou muito sobre a caridade. A caridade é o amor em ação. Ele nos falou que ainda que nós tivéssemos tudo, queimássemos, tivéssemos dono da profecia e tantas outras coisas, mas se não tivéssemos o amor, nada, de nada valeria. Poderíamos ajudar, ou seja, qual que é o resumo disso? Se nós dermos um copo de água para alguém e não for com amor, de nada adianta. Se eu der uma moedinha que seja e não for com amor, com sentimento, de que adianta? É isso que ele quis nos dizer. Por quê? Porque nossas relações, estamos aqui hoje para aprender isso, é o amor. É olhar para o outro, enxergarmos esse irmão, essa pessoa que é como eu, que está em busca de aprendizado, que também erra, que também tem defeitos, mas que estamos aqui, errando porque ainda estamos buscando aprendizado, mas caminhando, cada um ao seu tempo, na sua velocidade. Vamos pensar, todos nós, e tentarmos sair daqui com essa reflexão. Como estamos agindo? Como está sendo utilizado o tempo que nós temos? Se já é curto, face a eternidade que nós estamos envolvidos, a nossa realidade espiritual, o que nós estamos fazendo dessa uma semana que Deus nos concedeu aqui na Terra? Será que vai ser uma semana produtiva? Uma semana em que vamos concretizar todos aqueles sonhos, aqueles planos que nós fizemos, como se fôssemos fazer uma viagem? E falamos, olha, vou visitar aquele lugar, vou fazer aquilo, vou experimentar aquela comida, vou encontrar aquelas pessoas, e de repente a gente chega aqui e não consegue fazer nada. Qual que é o sentimento? Frustração? Mas não precisamos nos desesperar, porque é um processo de aprendizado, de conscientização. Com certeza vamos ter novas oportunidades, porque Deus é misericordioso, é amor. A reencarnação é uma bênção, uma oportunidade. Vamos encarar a vida com mais alegria, com mais otimismo, aproveitando as oportunidades, sorrir mais, perdoar, amar, viver plenamente. Não nos deixemos consumir pela tecnologia. Não vamos só reagir a tudo aquilo que nos fazem. Vamos realmente, assim como nos ensinou Jesus, oferecer a outra face, dar uma resposta diferente, mais consciente da nossa vida, da nossa realidade. Isso, acredito eu, é aquilo que todos nós estamos aqui buscando e que podemos nos fortalecer, ter essa convicção no nosso coração e a partir de amanhã já acordar alegre, feliz e, olha, hoje vai ser um dia de conquista. E assim, dia a dia, graças a Deus.
Alguém tem alguma pergunta sobre o tema? Boa noite. Boa noite. Em virtude de que você disse em relação ao vínculo da tecnologia com a nossa falta de tempo, eu, pelo menos, interpreto, mas assim, gostaria de saber da sua opinião. A falta assim, da moral, do respeito, que começa na base da família, completa no colégio, a tecnologia está avançando de uma forma em que as pessoas que cada vez menos se preocupam com essas bases que são a nossa formação, então assim elas deixam a tecnologia devorada de uma forma, que é o caso do Facebook, que se você não está inserido nessa situação, você é um ET. Então fala assim, não, mas não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas a pessoa não sai dali do aplicativo, do recurso, enfim. Como que a gente pode tratar dentro do relacionamento? Porque aí eu entendo, eu pelo menos me sinto assim, que a gente vai se sentindo excluído da sociedade. Porque você não tem aquela identificação daquele e-mail, então que a pessoa só pensa naquela situação e não pensa no todo, no ser humano. Então, eu acho que isso é muito difícil hoje da gente lidar. E isso entristece, porque você vai ficando isolado. Eu queria saber a sua opinião. Não, sem dúvida. Acho que nós estamos vivendo uma verdadeira era digital. Era tecnológica, de avanços significativos na área da ciência, da telecomunicação. E a velocidade da informação é algo impactante. A gente não tem nem muitas vezes tempo para pensar e sentir aquela informação, e já veio outra informação e mais uma, e quase sempre a informação é negativa, porque é isso que veicula com maior facilidade. Ou é uma queixa, uma reclamação, ou uma crítica a alguém, ou ao sistema, ou política e etc. Ou algum crime associado a algum delito. E não conseguimos estar alheios a isso. E sofremos essa influenciação natural. Eu enxergo de uma forma muito natural. Eu acredito que para nós, não que a gente não tenha que se utilizar, porque eu acredito que a tecnologia é um instrumento, ele é neutro. Cabe a nós buscarmos uma forma de utilizar aquilo para o nosso bem, de forma equilibrada. Estabelecermos, talvez, se temos uma certa dificuldade, se aquilo nos consome, porque, sem dúvida, assim como a dependência química, há hoje a dependência tecnológica. E ela é muito mais presente do que a gente imagina. E muitas vezes é necessária uma ajuda, inclusive terapêutica, psicológica. Assim como o consumismo, quantas pessoas consomem, a maledicência então, quantos olham para a dependência química, nossa, mas está lá, o dia inteiro falando mal dos outros. A maledicência é o quê? Não é um vício? E o consumismo? E a dependência tecnológica? A gula e tantos outros? Tudo isso para chamar-nos à reflexão que nós estamos buscando fora aquilo que nós teríamos que encontrar dentro de nós. A nossa realidade, que é a nossa essência, a nossa felicidade. Então nós nos comprazemos ali em ficar olhando a vida do outro, em saber o que o outro comprou, o que o outro fez, e fica naquela situação, naquela realidade, tudo para nos tirar do foco. Porque assim como o instrumento, assim como nós temos a espiritualidade do bem, aqueles irmãos que estão nos auxiliando, nos assessorando, nós temos aquelas pessoas que desencarnaram também numa condição inferior, que ainda não compreendem bem essa realidade, que ainda estão apegadas demasiadamente à matéria, que estão também exercendo uma forte influência sobre nós. E se nós nos ligarmos a esses seres, nós vamos cada dia mais buscarmos isso na nossa vida, até o momento que nós nos conscientizamos, porque a gente vem aqui. Busque esse auxílio, esse amparo, essa compreensão. Toma o passe ao desligamento dessas entidades que estão nos influenciando. Aí eu saio na rua, eu já ligo o Facebook, já estou vendo um monte de coisa ali, já estou buscando uma conduta. O controle do dedo ali é nosso. O controle remoto ali, o botão, somos nós que mudamos o canal que eu quero assistir. Eu posso escolher assistir um Big Brother, eu posso escolher assistir um canal da cultura. Ou assistir uma palestra. Quantas palestras nós temos hoje, quanta oportunidade, inclusive, de utilizar esses instrumentos para o bem. A própria casa, né, tem o site aqui, essa forma de divulgação que eu acho muito oportuna, até porque em São Paulo hoje a gente quase não consegue mais andar e se locomover, então ter essas oportunidades de assistir uma palestra que está acontecendo lá na Bahia, o Divaldo Franco está lá na Bahia, você está assistindo uma palestra dele. Agora eu posso escolher
me permitir a isso, a ter ali uns 50 minutos, ou escolher ver o que está acontecendo na vida de todo mundo. É claro que eu também já me senti um pouco assim, e confesso que eu resisti, mas de fato a gente acaba ficando fora. Mas o aprendizado que nos vem é no sentido, o aconselhamento é no sentido do que a gente utiliza aquele instrumento para o bem. Então, se está vindo uma veiculação de uma notícia negativa, eu vou dar uma resposta diferente, eu vou oferecer outra face. Eu vou mandar uma oração, eu vou mostrar um lado diferente daquela situação que está ocorrendo, eu vou utilizar aquilo para o bem, para divulgar coisas boas, campanhas produtivas, positivas. Estar, sim, inserido entre a família é importante. Hoje a gente acaba tendo mais tempo de saber o que a família fez no Facebook do que realmente presencialmente, porque o mundo está nos consumindo, então a gente está sumindo. E também refletir um pouco, eu acabei até não comentando isso, mas é importante, nós começarmos a compreender tudo aquilo que nós estamos assumindo na nossa vida. Será que nós estamos assumindo muita coisa? Nós estamos nos dando tempo para o lazer, para a família, ou nós estamos a todo momento assumindo, seja na casa espírita, seja no trabalho material, seja em família, participa de uma comissão, vai para outra comissão, um trabalho, outro trabalho. Temos que muitas vezes parar para pensar também se isso não é uma fuga da nossa realidade, da nossa vivência, da nossa essência, daquilo que nós estamos vivendo. Porque, é claro, há aqueles que estão mais à frente, é necessário que estejam dirigindo, trabalhando, mas às vezes a gente também se coloca numa situação de buscar tanto algumas coisas que, ao invés de nos fazer bem, vão nos fazer mal. Tudo em excesso, né? A gente já aprende. A água é muito boa, mas se eu tomar muita água também não faz bem. Se eu tomar 8 litros de água por dia, não vai fazer bem. Se eu tomar 2, 3, vai ser muito bom, né? Graças a Deus. O Cristian vai ficar mais um pouquinho aqui, se alguém tiver alguma dúvida, tá?